Muito bom, pessoal. Vamos então para mais uma aula, para mais um dia de estudos aqui dessa nossa jornada, né? Hoje já na aula 4, né, pessoal? Aula 4. E hoje eu quero falar com vocês aqui, né, juntamente com todos que estão aqui, e destacar a presença ilustre do Dr. Lucas, né, tabelião aqui de Goiânia, do 8º ofício de notas, falar um pouco sobre o protagonismo dos cartórios na desjudicialização. Pessoal, desde muito tempo, né? Não só o marco legal, vamos dizer assim, o marco legal foi em 2007, vamos dizer assim, né? O marco legal, onde nós tivemos ali a possibilidade expressa, a possibilidade legal de se estabelecer o divórcio e o inventário e a partilha no âmbito extrajudicial. Mas não só por conta desse marco legal, mas por conta de outras possibilidades que nós já vínhamos observando de antes, nós percebemos que existe um fenômeno, e hoje eu já posso dizer com tranquilidade que esse fenômeno é imparável, né? Não tem como a gente frear mais, não tem como a gente tentar mudar o curso desse fenômeno, que é o fenômeno da desjudicialização. Não é segredo para ninguém, não é nenhuma novidade aqui. O que é o nosso judiciário hoje? Né? Um judiciário que e quando eu falar o judiciário, eu não estou pessoalizando, né, na figura dos servidores, dos magistrados, das magistradas, não. Estou dizendo que nós temos um judiciário, principalmente com déficit de pessoas, né, ou seja, o déficit de material humano é muito grande, com um superávit enorme de trabalho, ou seja, existe vamos dizer, caminham por estradas antagônicas, né, ou seja, quanto mais aumenta o serviço e as demandas aumentam, nós temos ali um defasamento do material humano. Por mais que a tecnologia ajude, por mais que nós tenhamos ali um processo de implantação tecnológica, de algum modo, a gente acaba observando que a defasagem de material humano é muito grande, principalmente numérica, né? Nós temos poucos juízes, nós temos poucos servidores, e isso comparado com o tamanho da demanda. Então, isso acaba tendo algumas consequências óbvias, né? Que é julgamentos que, às vezes, não têm a análise mais aprofundada, morosidade nos julgamentos, e até mesmo nós temos algumas situações que envolvem teratologias, né? É óbvio, né, pessoal, que todo lugar tem ali as suas mazelas, né? Então, sim, não entenda que eu estou criticando o Poder Judiciário, não, eu só estou observando a realidade e trazendo aqui para vocês. É óbvio que, de algum modo, de alguma forma, né, isso não se mostra positivo. Bom, diante dessa realidade que é inconteste, começaram a surgir, então, as possibilidades da gente, né, buscar vias alternativas. Buscar vias alternativas. Tem um termo, né, que a professora Martel Debs usa muito, e eu acho um termo muito propício à situação, que é o termo da justiça multiportas, né? Porque a gente tem que entender a justiça como um sistema e não como sendo o poder judiciário. Então, quando eu falo em justiça multiportas, eu estou dizendo, olha, eu consigo a efetivação da justiça em outras portas que vão além das portas do poder judiciário. A própria Constituição narra para a gente as atividades essenciais à administração da justiça. Agora, eu preciso entender que justiça não é um termo que surgiu a partir do judiciário. Não, é o contrário. O judiciário ele surgiu a partir do termo justiça.
significa dizer, justiça é muito mais abrangente do que poder judiciário. Muito, mas muito mais abrangente do que poder judiciário. Né? O judiciário é um quadradinho, né, dentro de um grande mundo que é a justiça. E é óbvio que nós temos que enxergar também outras grandes atividades que podem nos oferecer tranquilamente justiça, que podem nos oferecer a efetivação do justo, né? Vocês pegam lá o conceito de Ulpiano, né? O que é justiça? Bom, justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. Dar a cada um aquilo que é devido, né? A vontade constante e perpétua de dar a cada um aquilo que é devido. Bom, eu consigo hoje observar tranquilamente, que o caminho que nós temos percorrido para a desjudicialização, que é o caminho de tirar o peso de efetivação da justiça do Poder Judiciário para outras entidades. Veja, a atividade extrajudicial, notarial, registral, ela é uma atividade histórica no Brasil. Mas não só a atividade notarial registral. A gente pode observar outras entidades que também caminham nessa busca da desjudicialização, caminham também atuando de forma positiva, como, por exemplo, as cortes, né? As cortes de arbitragem, de mediação e conciliação. Agora, né, a Lei 9.307, que é a Lei de Mediação e Arbitragem do Brasil, regula muito bem isso. Agora, vamos lá. Por quê? Por que eu consigo enxergar os cartórios, atividade notarial registral, como sendo, né, os grandes protagonistas desta desjudicialização? Pessoal, se vocês pegarem as pesquisas hoje, né, se vocês observarem, vocês mesmos podem fazer esse tipo de análise, né, dentro do seu meio de convívio. Qual a instituição que o povo mais confia? Qual a instituição que o povo mais confia? Em primeiro lugar, está a igreja. Em primeiro lugar, está a igreja. Em segundo lugar, cartórios. Você sabia disso, Lucas? Os cartórios, eles estão em segundo lugar dentro das instituições que as pessoas mais confiam no Brasil. Os cartórios sim. só Teve uma perdem... pesquisa, né? Isso, os cartórios só perdem para a igreja. Né? Porque a igreja envolve questão de fé, né? Não tem nem como disputar com isso. Né? Não tem nem como disputar com a igreja. Mas veja só, isso acaba demonstrando que não existe atividade mais preparada, e aí também é preciso entregar os louros aos devidos atores, né, que figuram nesse protagonismo, que são os próprios titulares. Os próprios titulares, né? E eu vou mais além, os próprios responsáveis, né? Não vou ser injusto aqui com os interinos, porque apesar dos pesares, que eu não vou entrar no mérito aqui, nós temos muitos interinos que são bons, que são responsáveis, né? E esses não podem pagar por outros que, né, de algum modo, tentam o ilícito, vamos dizer assim, né? Tentam o que não é tão correto. Mas vamos lá. A partir do momento que eu tenho essa instituição com tamanha credibilidade social, e a partir do momento que eu tenho essa instituição que tem como responsável pelo seu funcionamento pessoas altamente capacitadas e com grande e notável conhecimento jurídico, é óbvio que essas instituições elas são as mais adequadas para figurarem como as vias alternativas, ou seja, como as portas alternativas a algumas situações que só eram possíveis no Poder Judiciário. E aí a gente pode observar que
tivemos ali a evolução em 2007, né, um marco, vamos dizer assim, com a possibilidade de divórcio extrajudicial, inventário e partilha ou inventário e adjudicação extrajudiciais. Bom, veja só o tamanho dessa revolução. Se a gente, né, eu em 2007 estava me formando, formei no final de 2007. Assim que eu me formei, acho que foi um dos primeiros atos da minha atividade. Assim que eu peguei a minha carteira da ordem, a primeira coisa que eu fiz foi um divórcio. Foi um divórcio, não, foi um inventário com cessão de direitos hereditários no cartório. Lembro direitinho, foi ali no segundo tabelionato de notas de Goiânia. Na época eu ainda era um grande leigo nessa questão de cartórios. Eu nem sabia o que era registro, notas, para mim era tudo cartório, né? E dali eu comecei já, né? Falando, poxa, né? No cartório, que bacana, coisa rápida, né? Poxa, você conversa diretamente ali com o tabelião, com o escrevente, você não tem todo aquele melindre de conversar com o juiz, uma coisa ou outra, você pede opinião para o tabelião pode te dar opinião, pode te orientar, né? Com o juiz é muito diferente, né? A conversa tem que ser muito restrita, ele não pode orientar, ele não pode dar nenhuma dica, muito diferente. Assim, uma coisa que me fascinou. Bem, e daí então eu percebi, olha, né, já ficou aquele marco na minha cabeça também, dizendo, olha, cartório é um negócio que realmente vale a pena, né? E dali, logo depois eu fiz um divórcio, né? Fiz um divórcio até pro bono. Foi um do segundo ato que eu fiz, que foi até no 8º tabelionato, mas quando ainda não era titularizado pelo Lucas. Foi quando era no Shopping Cidade Jardim, né? Quando ele começou lá no Shopping Cidade Jardim. Fiz um divórcio lá. Não era você o tabelião, mas já era o Marcos escrevente. Já foi ele que fez o divórcio, eu estava olhando aqui. Né? O Marcos, que hoje é o tabelião substituto, um dos. E eu vi, nossa, caramba, né? Eu vim aqui ontem no cartório, deixei os documentos, hoje eu vim aqui e o divórcio já está pronto. Essa era uma realidade que para nós, né, que nós passamos 5 anos ali na faculdade, pensando, judiciário, judiciário, judiciário. Né? Eu cresci vendo meu pai fazendo judiciário, 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 divórcio consensual que meu pai fazia aqui, demorava um ano e pouco, e eu fiz um de um dia para o outro. Olha só que grande avanço, que grande avanço. Bom, eu estou dando esses exemplos para vocês entenderem como que a coisa aconteceu na minha cabeça também. E por que o divórcio e o inventário, eles tiveram essa grande aceitabilidade para que fosse praticado nos cartórios? Bom, por uma razão simples e óbvia. Toda a credibilidade que tem a instituição. Toda a credibilidade que tem a instituição. Se eu disser, olha, e eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, tá? E eu não é um exemplo no aspecto crítico, é um exemplo de observação da realidade. Né? O que nós temos hoje em grande escala é ações judiciais que visam desconstituir cláusulas de arbitragem. Por quê? As pessoas acabam assinando uma cláusula, né, e uma cláusula arbitral num contrato e depois falam, não, eu não quero submeter o meu litígio a um juiz particular, eu quero o juiz estatal. Eu quero a figura do Estado juiz. Por quê? Porque as pessoas acabam entendendo que a figura do Estado juiz ela é mais imparcial. Então, veja, as pessoas ainda não abraçaram a ideia totalmente do sistema de justiça privada no Brasil. Agora, a ideia de cartório é diferente. Porque por mais que as pessoas entendam, e às vezes de forma justa, né? Às vezes as pessoas com razão, por mais que as pessoas entendam que é um serviço caro,
que tem um valor elevado, é um serviço que produz exatamente os efeitos desejados. Não dá para a gente não dá para a gente enxergar diferente. Os efeitos desejados são efetivados dentro dos atos que são praticados nos atos registrais e nos atos notariais. Bom, a partir daqui, visualizando como que a sociedade acatou muito bem essa ideia de desjudicializar o divórcio e o inventário, nós partimos, então, para uma caminhada que, a bem dizer, a gente sabe que vai muito longe. Nós passamos aí por períodos em que nós visualizamos o crescimento da desjudicialização. O Código de Processo Civil, por exemplo, atualmente permite até mesmo a usucapião extrajudicial. Pessoal, veja que nós estamos falando da possibilidade de aquisição de uma propriedade imobiliária. Eu já falei aqui com vocês sobre o quão relevante é para um país a segurança jurídica imobiliária. Né? Primeiro que estamos falando de território, que é um elemento fundamental do Estado. Segundo, porque nós estamos falando de propriedade sólida, propriedade de um bem sólido. E isso se transforma em uma forte e inegável manifestação de riqueza que acaba sendo uma possibilidade de se figurar, né? O proprietário ele figura-se no mercado e no âmbito econômico financeiro de um modo privilegiado. Se ele entrega o bem em garantia, né? O bem imóvel, ele tem melhores taxas, ele tem melhor relacionamento com a instituição financeira, ele tem possibilidades maiores de negócios com terceiros. Então, a propriedade imobiliária é algo muito, é algo, vamos dizer assim, eu diria que é algo sagrado dentro do nosso ordenamento jurídico. Tanto é que é protegida como um direito fundamental, lá no artigo 5º, 22 ou 23, incisos 22 ou 23 da Constituição. Bom, diante dessas premissas, pessoal, nós observamos o quê? Que o legislador permitiu a aquisição de propriedade imobiliária fora do Poder Judiciário, fora do Poder Judiciário. A usucapião, que sempre foi aquela ação mais embaraçada, aquele negócio mais complexo dentro do Poder Judiciário, agora a gente tem a possibilidade de que isso seja praticado em cartório. E aí eu pergunto a vocês, qual outra instituição no Brasil, qual outra instituição? E aqui eu até ouso dizer que se a gente fizer uma pesquisa nesse aspecto da usucapião, as pessoas, acredito, confiarão mais nos cartórios do que na própria igreja. Porque aqui é uma coisa mais objetiva, né? Propriedade imobiliária é algo mais objetivo. Qual outra instituição com tamanha credibilidade poderia figurar como verdadeiro protagonista dessa possibilidade da usucapião extrajudicial? Pessoal, não dá para imaginar que a gente teria, imagina só, usucapião extrajudicial pela prefeitura. Pessoal, é inimaginável. Por quê? Porque nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil. Apesar desse grande número de municípios, o maior problema é o rodízio de servidores comissionados, que é muito grande. Nós sabemos a realidade das prefeituras, né? Cada prefeito tem ali a sua turma, né? Vamos dizer assim, de comissionados, tem ali o seu o termo que o povo usa muito na política, né? Que é o curral eleitoral dele, né? Não sei se esse termo é mais adequado, mas é um termo muito utilizado. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu quero dizer com isso é que
É inadequado que algo com tamanha magnitude como é o uso campeão extrajudicial, que isso ficasse a cargo de políticos. Ou seja, isso não é algo que deve ser levado ao âmbito político. Era no judiciário exatamente pela questão da imparcialidade do juiz. E, por óbvio, que o legislador compreendeu que a imparcialidade que tem o juiz Estado, o Estado juiz, ela poderia tranquilamente ser transferida, na verdade, transferida não, ela poderia ser observada na figura do tabelião e do registrador. E que por essa condição, o procedimento ele poderia então passar para o âmbito extrajudicial das atividades notariais e registrais. E aí criou-se então o procedimento, né? Artigo 216-A da Lei 6.015, que veio pelo novo Código de Processo Civil, Lei 13.105, e posteriormente provimento 65 do CNJ e suas alterações. Bom, agora o mais interessante, né? Nós temos aqui situações em que a lei regulamentou, dizendo, olha, pode fazer no judiciário, pode sair do judiciário, pode fazer no extrajudicial. Beleza. Agora, será que eu preciso que a lei me diga que eu possa fazer uma coisa ou outra no judiciário para eu ter a expertise, para eu ter a criatividade de poder levar algumas outras situações aos cartórios? E aqui, pessoal, eu destaco, né, fazendo aqui um paralelo agora, eu destaco a questão do trabalho, principalmente da advocacia. Né, da advocacia. Por quê? Porque a advocacia hoje, ela tem que buscar alternativas ao Poder Judiciário. Ela tem, não, ela precisa buscar vias alternativas. Porque o judiciário é lento? Não, não é só por isso. Porque o judiciário, às vezes, surpreende muito? Não, não é só por isso. É porque a advocacia, ela envolve o exercício da criatividade. A advocacia que é tão somente levar ao judiciário demandas, ela é uma advocacia engessada. Ela é uma advocacia que pouco acrescenta na administração da justiça. Vou dar um exemplo. Estou aqui, ó. Tem aqui na minha... Acabei de pegar aqui, ó. Duplicatas. Aqui, ó, duplicatas empresariais. Todas, um monte de duplicata aqui, ó. O que eu faço antes de executar a ação de execução? É óbvio que eu busco o quê? O protesto. É óbvio que eu busco o protesto. E depois que eu adotei essa conduta, eu diminuí em uma média de 75% as ações de execução. E aumentei em quase 90% o êxito. Isso quer dizer, eu só executo aquilo que de fato eu não tenho êxito no protesto. E sabe qual que é a grande vantagem disso? Se você entra com a ação hoje de execução, o cliente, o devedor, ele não tem nenhuma restrição, né, vamos dizer assim, direta no mercado. Agora, se você protesta, o protesto ele gera efeitos negativos muito mais rápido no mercado financeiro. Ou seja, o protesto ele já comunica a SPC, Serasa, o mercado ele busca de modo muito mais rápido e de modo muito mais costumeiro a negativa de protesto, uma certidão negativa de protesto, do que uma certidão negativa de ação, né? Então, assim, as pessoas falam assim, ah, tem ação, tem, mas e protesto? Não, porque o protesto, ele é a publicidade inequívoca de uma dívida vencida e não paga.
Ou seja, publicização do inadimplemento. Ou seja, para quem trabalha no mercado, para quem trabalha com o giro financeiro, é um efeito negativo muito forte. Então, chega uma carta de protesto para uma pessoa que trabalha com isso, ela busca rapidamente resolver esse problema. Diferentemente de quando chega uma carta de citação. Sabe por quê? Porque quando chega a carta de citação, a última coisa que a pessoa pensa é que, se eu pagar, resolve o problema. Porque quando chega uma carta de citação, na hora que chega a carta da justiça, a primeira coisa que a pessoa pensa é: eu preciso arrumar um advogado para fazer defesa. Ela não pensa, se eu pagar, resolvo, igual no protesto. Não. Chegou a carta de citação, carimbo do Poder Judiciário, assinatura do juiz, o cara já pensa: não, tem que arrumar um advogado, senão eu estou lascado. Tem que arrumar um advogado, fazer uma defesa, senão já era. Agora, quando chega a cartinha do protesto, o que ele faz? Não, corre lá e paga e resolve esse problema, e amanhã está tudo certo. É assim que funciona. E é assim que funciona. Então, a chance de êxito que eu tenho no protesto é muito grande. Por que eu vou dispensar essa possibilidade? Agora, o que eu quero que vocês entendam? O que eu quero que vocês entendam? Eu poderia ir para a execução? Poderia. A lei precisa me dizer que o protesto é uma via alternativa à execução? A lei nunca vai me dizer isso. Isso vai depender da minha estratégia, da minha criatividade como advogado, para poder trabalhar com isso. E o principal, sabe o que é? Que a cultura ela vai pegando até mesmo antes de chegar no advogado. Tem situações que os próprios clientes já buscam o protesto e só depois de não ter êxito no protesto é que vai acontecer de eles trazerem para a gente a execução. Então, a gente precisa enxergar essa necessidade, essa possibilidade. Outra situação aqui que eu posso citar como exemplo, que coloca os cartórios como sendo grandes protagonistas da desjudicialização. Veja, a utilização da ata notarial. E o Lucas tem até um exemplo, né, que a gente já conversou, não é, Lucas? De um advogado que... Você consegue falar esse exemplo aqui para a gente, Lucas? Para eu não... Consigo. Cita aí para a gente um exemplo que aconteceu lá. Olha só, eu vou lembrar aqui, porque já faz alguns anos, assim, faz uns 2 anos ou 3, faz 3 anos atrás, 2019. Salvo engano, foi isso mesmo, um dos casos que eu lembro. Pode ter mais no cartório, eu não vou lembrar aqui de todos. Um advogado, né, conhecido meu, ele tinha uma ação de despejo. Não é de despejo, não, é de retomada do imóvel. Veja bem, uma prima foi para os Estados Unidos, imigrante, e deixou o apartamento incomodado com a prima, né? Com a outra prima que ficou lá, né? E ela, quando eu voltar, eu vou voltar e vou morar no apartamento, né? Aí a prima voltou, né? E a outra não quis sair do imóvel, né? Aí é uma ação, eu não sei o nome técnico desse tipo de ação. O pedido é para retomar o imóvel, né? Para que aquela pessoa saia porque ela está no abuso da confiança, acomodar até um empréstimo de uso, né? Infungível, de bem infungível para fins de uso, né? E sem onerosidade, né? É um empréstimo gratuito para uso, né? Essa é a natureza jurídica do comodato. E aí era final de ano, né? Ele já estava com a ação ajuizada, né? A citação realizada, só que ele precisava que fossem ouvidas 3 testemunhas. Quem? A vizinha de frente do apartamento e tal, para conseguir eliminar. Aí ele foi, despachou com o juiz falou para ele assim: olha, nossa pauta de audiências, eu só consigo ouvir essas testemunhas daqui 4 meses. E a pessoa não podia esperar 4 meses, né?
que ele fez? Ele falou, não, doutor, se eu fizer a oitiva dessas testemunhas no cartório, através de ata notarial ou escritura pública declaratória, o senhor analisa essa liminar? Uai, aí se você trouxer aqui, tem fé pública, eu analiso. E assim ele fez. Ele fez a oitiva, né? Aí, tem advogado que quer que coloque ata notarial, outros não importa com a nomenclatura, escritura pública declaratória. Eu coloquei ata notarial porque é um meio de prova típico, hoje previsto expressamente no CPC, mas não faz diferença. O É, tabelião não pode brigar com as partes. Falei que tudo bem, mas a natureza jurídica não muda se eu pôr o nome de A ou B. é, Né? Então, assim, eu peguei e coloquei ata notarial de depoimento de pessoa, né, para fins de testemunho, né? Eu não me lembro o nome que nós colocamos lá, mas era uma ata notarial para colher as declarações dessas três testemunhas. Ele fez uma para cada, falei que poderia fazer em uma só, as três, né? Aí, como elas foram em momentos diferentes, ele fez uma para cada e juntou no processo, pediu a liminar. 2 semanas depois, o juiz deu a liminar para ele. Você pois é. usou a ata notarial para fazer o oitivo de testemunha, a fé pública do tabelião. O juiz É, ratificou nossa fé pública, né? isso às vezes muita gente às vezes não enxerga isso como desjudicialização, porque pensa assim, não, eu já estou na justiça, então não desjudicializei. Sim, você desjudicializou parte do procedimento e desjudicializar parte do procedimento que é obrigatoriamente judicial, mas que é a parte que mais gera morosidade, ou seja, você consegue acelerar o procedimento judicial com a cooperação, com a colaboração do extrajudicial. Então, assim, a desjudicialização, ela não envolve só pegar um procedimento completo e levar para o cartório. A desjudicialização envolve você agir dessa forma, quando os procedimentos são migrados para o cartório, né, também, ou quando você tem a possibilidade de colocar os cartórios como cooperação, né, na atividade cooperativa da própria atividade jurisdicional. Vou dar um exemplo aqui que eu Aí, fiz. Silmar, só completar aqui, que eu achei interessante, eu Hum, estava me lembrando bem, eram 3 pessoas, ele ouviu duas numa ata só e a outra foi depois. Então, foi 2 atas para 3 pessoas, mas poderia ter sido as 3 ouvidas num instrumento só. A ata notarial é um valor, assim, que é acessível, né? Vamos dizer assim, eu não posso falar que é barato ou caro, que é barato para mim, pode ser caro para o outro, mas é um valor acessível, é aproximadamente R$ 200 na época, né? Ou 180 e poucos, um negócio assim. E foi em 2019, eu não vou lembrar a tabela de cor, mas veja, ele antecipou o procedimento. O juiz pegou e deu a liminar. Ele juntou a ata notarial, o depoimento daquelas pessoas no processo. Aí, olha a inteligência do advogado. Como é um documento público, né? Como é um instrumento público, por ter sido lavrado em notas de tabelião, ele é que tipo de prova, né, na teoria das provas? É um documento público. O documento público goza de presunção de veracidade, né? Tem fé pública, né? Então, para ser desconstituída aquela fé pública, tem que arguir falsidade. Como que você vai exato. falar que a pessoa não foi lá no cartório? Tem a foto dela, tem o cadastro dela, tem o cartão de assinatura dela, tem as digitais dela. Então, quer dizer, o cara fechou ali o processo, né, de O forma juiz tem total inteligente e rápida. segurança para agir em cima daquele documento, porque se tiver algum problema, ele tem, tipo assim, ele também foi vítima, né, da E um veracidade. valor acessível, né? O cara não onerou a parte dele. A De parte modo pagou algum. R$ 200 e passou para dentro. É. Tem casos que, por exemplo, eu nem repasso, por exemplo, às vezes você cobra os honorários, né? Tantos honorários. Aí você pensa, vou cobrar mais R$ 200 a parte. Não, eu já mesmo já, é. Agora veja só, dois outros casos. Um que eu já fiz e outro que eu pretendo fazer essa semana. Primeiro caso, aí eu já deixo você falar, viu, Thales? Primeiro caso, um cliente meu, ele teve um problema com a funcionária, eu não advogo na área trabalhista,
né? Mas ele teve problema com a funcionária ficou doente, e aí o que acontece? Ele tinha funcionária registrada, tudo certinho, só que ele não recolheu nem a primeira contribuição previdenciária, ou seja, não gerou nem o cadastro daquela pessoa naquele vínculo empregatício. E aí qual que foi a saída? Ele foi no tabelionato, a gente foi aí no tabelionato do Lucas, e lá nós fizemos uma escritura pública declaratória, onde ele declarou que reconhece o vínculo, que ela trabalhou certinho, que tem a carteira assinada, juntou lá uma imagem da carteira dela assinada, e aí nós entramos, aí passei para o meu irmão, que ele que advoga nessa área, ela entrou e o juiz deu a liminar, de modo assim, sem, porque ela já tinha todos os laudos médicos também, deu a liminar para conceder o auxílio-doença, mesmo sem gerar. Por quê? Porque estava ali confessado, vamos dizer assim, né, entre aspas, que o patrão reconhecia o vínculo empregatício, que ele reconhecia que deixou de pagar a contribuição previdenciária porque não tinha dinheiro, que iria colocar em dias, né? Então, qual que foi a estratégia ali? Cooperar, porque assim, se eu tivesse que fazer as provas do vínculo empregatício, isso poderia ser muito mais demorado, uma instrução muito mais demorada. E outra situação que eu pretendo, eu fiz uma alegação numa execução de bem de família. O juiz falou que tinha poucas provas, né? O que eu vou fazer? Vou, né, solicitar uma diligência para que haja uma constatação in loco, por ata notarial, de que aquela pessoa mora naquele lugar, de que mora em tantos lugares, pergunta para o vizinho, pergunta para o outro vizinho, chega na portaria do condomínio, o tabelião, o escrevente pergunta quem está cadastrado como morador, ele coloca na ata notarial que perguntado ao porteiro quem está cadastrado como morador, tá? O porteiro respondeu que é fulano de tal, fulano de tal. Bom, foi a ideia que eu tive para poder falar assim, não, se o juiz quer mais provas de que ali a pessoa reside, eu vou tentar a ata notarial. E aí depois eu trago para vocês o resultado dessa minha atuação, né? Vamos dizer assim, dessa ideia que eu tive. Vamos ver se vai dar certo. Eu acredito que pode dar certo, porque é igual o Lucas falou, goza de presunção de veracidade. O tabelião vai lá, ou o escrevente, constata que de fato ali é exercida a residência pela pessoa e sua família. Não existe outro bem. Então, por que não reconhecê-lo como bem de família, né? Diga, Thales. Mestre, só aproveitando que vocês estão falando sobre isso, contar também um relato que eu vivenciei. Eu não advogo na área criminal e não mais advogo também no eleitoral. No passado já tive uma experiência no eleitoral. Só que um dos meus ex-sócios advoga muito no criminal e ainda assim e também no eleitoral. Aí, uma vez, ele conseguiu absolver a cliente dele que estava respondendo um processo de cassação do mandato com atas notariais. O juízo eleitoral lá na comarca era péssimo, tal. A pauta era para daqui a 4 ou 5 meses, como o Lucas falou, mesmo sendo eleitoral, tem urgência, mas era uma pauta longa. Ele pegou algumas testemunhas que havia a alegação de que a prefeita tinha comprado votos desse pessoal, levou no cartório, fez ato notarial e ele conseguiu absolver a prefeita desse processo de cassação. Mas o outro caso, que é um pouco mais complexo, foi um caso de estupro de vulnerável. Era durante o recesso forense já, entre dezembro e janeiro, estava tendo uma reunião lá, aí uma mãe de uma criança entendeu que estava havendo um abuso da filha dela, foi na delegacia, fez lá a ocorrência e tal. O delegado foi, ouviu o conselho tutelar, ouviu umas outras entidades, mas não ouviu quem estava presente naquela situação, quem viu a cena. Aí, mas mesmo assim, teve a prisão em flagrante, depois foi convertido em preventiva. Aí esse meu colega falando comigo e tal, disse, homem, tem um jeito. Aí ele foi, pegou pessoas que estavam na reunião, levou no cartório, lavrou a ata notarial das declarações daquelas pessoas sobre tudo que se aconteceu, levou para o juízo plantonista, o juízo plantonista não revogou a prisão preventiva, ele levou para o tribunal, o juízo plantonista do tribunal revogou a prisão preventiva com base em atas notariais de declarações. Então, isso aí me marca bastante, porque
é um grande exemplo da desjudicialização e do poder que se tem na atividade extrajudicial. Eu sempre falo para os meus clientes do cartório que eles não têm noção do poder que eles têm ali dentro, do que eles podem Exatamente. fazer. E aí eu cito esses dois exemplos e tá aí a prova de que é realmente um poder sem limites, quase. Não, sabe o que me deixa mais assim inspirado e motivado de levar de fazer isso, por exemplo, hoje, né? Amanheceu com 10 graus aqui em Goiânia. Poderia muito bem mandar uma mensagem de texto no WhatsApp e falar: hoje não tem aula. Pô, vamos ficar dormindo, né? Com a minha criança, minha menininha em casa e tal. Poxa, mas o que mais me inspira é isso. É exatamente ver o quão nós temos possibilidades imediatas ao nosso alcance e que às vezes a gente fica preso porque a gente não tem acesso a esse tipo de conhecimento. E eu digo que é acesso a esse tipo de conhecimento porque é o seguinte, olha, você vê, o seu sócio trabalhava com você, mas porque ele está muito afeto a uma área, ele não entende a outra área. E isso se dá também por culpa nossa. E aqui eu faço a meia-culpa, por quê? Porque às vezes nós estamos muito ligados à atividade. O tabelião tem uma atividade intensa, o registrador tem uma atividade intensa, o advogado nessa área também tem uma atividade intensa, e às vezes a gente negligencia. Se outras pessoas não, por exemplo, se uma faculdade não criar uma disciplina, se não tiver uma pós-graduação, e quando tem a pós-graduação, ela nem é divulgada como deveria ser divulgada, porque a pós-graduação em direito notarial e registral. Aí as pessoas pensam, não, isso é só para quem trabalha com cartório. Ou para o escrevente, ou para o advogado de cartório, ou para o advogado que só mexe. Veja, eu enxergo que o direito notarial registral hoje, ele está para o extrajudicial como um processo civil está para o judicial. Porque ali nós temos instrumentos, é um direito muito instrumental, que eu utilizo aquele instrumento, claro, com as suas devidas proporções, obviamente, mas eu posso me valer do instrumento do registro, né? Por exemplo, o registro de nascimento, de casamento, isso prova muita coisa. Por exemplo, você falou de um criminal, né? Uma pessoa, ela é condenada, por exemplo, ela é denunciada por questão de bigamia. O que vai absolver ela? Um registro, né? Então, assim, quando eu falo em registro, quando eu falo em notas, quando eu falo em serviço notarial registral, eu estou dizendo que é aquilo que envolve a vida das pessoas. E se envolve a vida das pessoas, isso precisa chegar ao conhecimento das pessoas. As pessoas precisam compreender os instrumentos que elas têm para poder buscar fazer valer os seus direitos, fazer valer as suas prerrogativas. É óbvio que nós temos essa grande dificuldade, né? Porque o negligenciamento ele vem desde de baixo, né? A gente poderia ter o ensino da atividade, o ensino de registro, por exemplo, em vários aspectos, né? Outro dia eu estava conversando com o Lucas, porque eu não conheço pessoalmente o atual presidente da Arpen de Goiás, né? Que recentemente foi eleito, era o Bruno. Mas quero uma reunião com ele para quê? Para a gente começar a pensar da seguinte forma: por que não esses cartórios de RCPN eles não formulem cartilhas, igual o Colégio Notariado do Brasil formulou uma cartilhazinha informando sobre o comunicado de venda de veículos, que agora pode fazer nos tabelionatos aqui em Goiás. Fazer uma cartilhazinha e deixar nos hospitais que fazem pré-natal, nos hospitais que fazem o acompanhamento da gravidez, informando sobre, olha, quando nascer a criança, tem que registrar, se os pais forem casados, né, tem a presunção de paternidade, se isso, uma cartilhazinha informativa. É isso que a atividade está precisando mostrar para as pessoas, porque a atividade ela sofre muitos ataques, e eu vou dizer, 99,9% dos ataques que a entidade sofre, que a atividade sofre, são ataques injustos, né? Uma hora ou outra ali você tem um ataque, você fala assim, não, realmente, né? Uma coisa que de fato eu, né? Quando
eu recebo esse tipo de coisa, eu falo assim, é a questão de valores, né? Principalmente em Goiás, nós temos 40% de fundos. É muito caro você colocar 40% de fundos em cima dos emolumentos, né? O Thales já me falou que lá no Rio Grande do Norte, a tabela lá supera 40 mil reais o teto. Então é um absurdo, né? Aí às vezes a gente reclama aqui em Goiás que a tabela, o teto está em média de 8 mil reais, aí você pega o teto do Rio Grande do Norte, você fala assim, meu Deus, então não existe Vem quem comprar uma faz. fazenda de 5 milhões aqui. É doido. 45 mil só de escritura, mais o registro, que vai mais ou menos uns 20 e pouco. Aí, Vem comprar uma fazenda aqui, produzir melão. aí é isso, né? Aí a hora que você diz, vem comprar uma fazenda e produzir melão. Aí, é isso que acontece. Né? O que incentiva uma pessoa a produzir aí? Se na hora, se no começo do começo, ó, vou começar, tá? Comprar o imóvel e registrar. Peraí. Eu vou gastar 100 mil reais só de documento? Já pararam para pensar nisso? Então, essa, por exemplo, é uma das críticas que às vezes a gente precisa realmente ponderar. Mas as críticas, né? Muitas críticas vêm até de pessoas esclarecidas, né? Porque cartório é serviço de bater carimbo, cartório é serviço de reconhecer que você é você, blockchain vai acabar com o cartório. Isso aí, sim, é coisa de gente que pensa, no máximo, no limite do senso comum, né? Mas, Pois em é. grande parte, é abaixo do senso comum. Então, Não, assim, para que isso aconteça, a gente precisa informar. A gente precisa levar. Não adianta a gente só ficar falando, as pessoas estão criticando de forma injusta. Não, a gente tem que informar, porque se as pessoas estiverem bem informadas, quando chegarem essas críticas, as próprias pessoas já vão falar, não, mas isso aí, né? Isso aí, né? A gente vê acontecendo isso na política hoje. Né? As pessoas já não engolem mais qualquer coisa, né? As pessoas veem uma reportagem hoje na Rede Globo, no SBT, e falam assim, não, esse jornal aí está mentindo. As pessoas já estão conseguindo verificar a veracidade de uma rede de televisão, porque fala assim, não, eles estão manipulando a informação, eles estão manipulando a favor do A, a favor do B. É isso. Se a gente consegue informar a sociedade do que realmente é, eles vão ter o próprio senso de dizer, olha, essa crítica é válida, essa crítica não é válida. Diga, Thales. não, lembra aquela questão que eu falei de um procurador municipal que estava dando trabalho lá num dos cartórios que eu presto assessoria? Pois é. Aí a gente conversando lá, ele vinha com a visão de processo civil e questões tributárias bem fechadas e eu tentando explicar para ele que no extra é diferente. Aí ele, homem, deixa de besteira, homem. Cartório tem dinheiro. Aí eu olhei para ele assim, mas dinheiro tem a prefeitura, que vocês botam a mão num bornó e tiram sem olhar. Aí eu disse, Rapaz, Isso é essa verdade. visão ainda, né, distorcida, né, tem uma visão da atividade focada no dono do cartório, não na atividade do cartório, né, isso aí é uma coisa que ainda vai demorar um tempo para mudar, mas com essas discussões, né, é bom que os poucos que têm essa noção, enquanto isso, vão aproveitando, largando na frente, né, que são os advogados estrategistas, né, que têm uma estratégia jurídica que resolve mais rapidamente uma demanda imediata do cliente, né? Enquanto isso, os outros vão se perdendo na visão processualística somente, né? Mas Aí é o que tá. caminho pensa, Portugal, a desjudicialização lá já foi bem mais ampla que aqui. Eu acredito que se a atividade se fortalecer, e um fortalecimento institucional não focado só no valor, na arrecadação, nós chegaremos a Portugal, só que nós precisamos conter essas tabelas altas. A mão para conter isso é muito simples. Se você mudasse a lei geral de emolumentos, né, que estabelece normas gerais de emolumentos, que a competência legislativa é da União, que é aquela lei 10.269, se não me engano, estabelece regras gerais, só ela dizer que a tabela é nacional, você resolve em percentual do imóvel, né?
E aí vem de cima para baixo. Você faz um trabalho com os municípios para atualizar as plantas de valores. O município perde a arrecadação e fica com a bandeja na mão atrás de verba de governador da União. O que os municípios tinham que fazer? Os pequenos. Ele, o prefeito, posso falar aqui, Silmar, dessa questão Pode, conjuntural que está por claro. trás disso? A- O Aqui nós prefeito estamos num ambiente livre e desimpedido. Boa. Os prefeitos lá no municípiozinho, Thales, lá do Rio Grande do Norte, vamos supor, ele conhece, ele tem o primo que mora na casa A, na casa B, ele tem um amigo que mora na esquina tal, ele tem o bar do seu Zé lá e tal. Ele não vai peitar uma atualização da planta do município. Então, se o imóvel no valor de mercado, o bar do seu Zé lá, que é eleitor dele, que vai, faz campanha, veste a camisa para ele, se o bar do seu Zé vale no mercado, seu Zé vai vender ele por 300 mil, a planta do município está 10 mil reais, ou seja, tem uma defasagem de 290. O município perde IPTU, o município perde ITBI. Só fazer duas plantas, uma para fins de IPTU, para não gerar desgaste, outra para fins de ITBI, ué, faz avaliação real, mas não peita, não acontece isso. Então, se viesse de cima para baixo, uma coisa razoável, o prefeito ia dizer amém. Opa, não fui eu que fiz, né? Foi, Exato. foi de cima para baixo, foi o Estado, regionalizadamente, apresentou essas plantas para o CNJ, mas nós vamos chegar um dia lá, eu tenho esperança nisso, sabe? Chega. Depende da gente também, de fazer uma articulação com São Paulo, com os grandes, né, nacional, mas um dia nós chegaremos lá, eu acredito. Qual que é e é que eu te repito o que eu disse. Qual que é a grande dificuldade hoje, às vezes, de chegar nisso? É que, às vezes, falta conhecimento das pessoas que estão no caminho para poder fazer isso chegar lá na frente. Por quê? Porque até você explicar para o prefeito que o desgaste não vai ser dele, até você explicar para quem leva no CNJ, para quem leva a um Congresso Nacional, que isso vai produzir efeitos benéficos de modo com efeito dominó, ou seja, para todos, até você explicar isso tendo por base a atividade notarial registral, as pessoas, e aí eles pensam, mas tudo bem, eu entendi, agora eu entendi, mas será que os meus eleitores vão entender? Pois é. Ô, Cadê os... Silmar, só para completar aqui o que eu falei, eu não concluí, né? Uma tabela nacional, Thales, que fosse em percentual do valor do imóvel, que aí você resolve, porque é o seguinte, se você colocar faixa de valores nacionalmente estabelecida, você gera injustiças, né? Por exemplo, você pagar R$ 2.000 na escritura pública de um imóvel, cujo valor é R$ 500.000 em Goiânia, é uma coisa, em São Paulo é outra, né? Exatamente. Então, você não tem como ir nas faixas de valor, você tem que ir em percentual do valor venal do imóvel, mas para isso os municípios têm que ter a planta bem definida, né? Porque senão você sai de uma tabela de faixas de valores, vai para percentual do imóvel. 10% de R$ 1.000, o imóvel vale 100, mas está na planta de 1.000. O tabelião não vai conseguir pagar seus escreventes, né? Tem jeito. Ou seja, a remuneração vai ser desproporcional ao trabalho que dá para lavrar uma escritura. Vamos supor uma escritura bem complexa, que tem cláusula resolutiva, que tem ônus que serão quitados, vai fazer pagamento para o credor para liberar o ônus, né? Vai fazer cláusula resolutiva, cláusula de posse. Então, dá trabalho. Você quer um escrevente qualificado que gasta uma semana num caso, ele vai ganhar uma comissão ali de R$ 10, 20, 50. Não tem como, né? Então, precisava fazer essa discussão conjuntural. Se um dia for enfrentado isso por alguém que tenha compromisso mesmo, né, e olhe para a atividade sem interesse financeiro, talvez se resolva, né? Os municípios vão se dar bem, vão diminuir a dependência da União, do Estado, né? E por mais que a gente pense que às vezes não tem esse tipo de pessoa na atividade, tem, né? Um exemplo claro nós tivemos aqui agora com o sexto tabelião de notas de Goiânia, que cansou da atividade, né? Idade avançada e tudo mais, e ele decidiu se aposentar e descansar, né? Claro, ele teve ali alguns dissabores, teve ali alguns problemas, sim, todo mundo tem.
Mas o que ele mostrou para a gente? Olha, o dinheiro não é tudo na vida, não. Né? Vou descansar, vou curtir a família e tudo mais, e pronto. Né? Uma pessoa dessa que é desapegada, igual ele se mostrou, ele seria uma pessoa totalmente viável para esse enfrentamento, né? Por assim dizer. A gente tem Então, que eu acredito, arregaçar as sim, mangas e ir atrás do que acredita, tem né? pessoas capacitadas, tem pessoas com a devida coragem, com o devido conhecimento. Só que a gente não adianta querer colocar 3, 4 andares em cima da areia, pura e simples. A gente tem que fazer o alicerce. Se a gente fizer um alicerce bem feito, a gente consegue construir um arranha-céu. Mas se a gente não fizer bem feito o alicerce, que é a lição de casa, né, o deverzinho de casa ali, né, informar um a um, trabalho formiguinha, né? Eu já propus aqui a todos que participam essa nossa aula de sábado aqui, Lucas, disse, olha, você tem uma missão por semana de fazer com que uma pessoa, pelo menos uma pessoa, ela tenha uma informação a mais sobre a atividade durante essa semana. Qualquer informação. Informe essa pessoa que ela tem a possibilidade de lavrar uma ata notarial, explica que é uma ata. Informe essa pessoa como que ela vai fazer o divórcio e a averbação. Se você fizer isso a uma pessoa, o trabalho está sendo crescente. E o trabalho sendo crescente, ele acaba, em algum modo, tomando uma proporção que nem a gente consegue visualizar posteriormente. Mas o importante é sair da estaca zero. Se hoje eu tenho uma possibilidade disso, é com essa situação, né? Eu, assim, desde sempre, né? O Lucas me conhece, sabe? Eu sou muito curioso, né? E gosto muito de conversar sobre o assunto. Não só com pessoas que sabem mais que eu, óbvio, isso é muito melhor, né? Conversar com pessoas que sabem mais que você, que se aprende muito. Mas é óbvio que eu não posso ser egoísta ao ponto de querer conversar só com essas pessoas que sabem mais que eu. Eu tenho também que, uma hora ou outra, conversar com pessoas que sabem menos e fazer com que essas pessoas consigam saber um pouco mais do que elas saibam, do que elas sabem, para que o trabalho ele seja constante e crescente, né? Seja constante e crescente. E aí, pessoal, eu volto aqui ao tema do nosso encontro de hoje, para poder já chegar aqui na finalização. Veja, eu não posso, né, fechar os olhos, eu não posso ser ignorante ao ponto de não visualizar a tamanha relevância e a tamanha importância que existe hoje na atividade notarial e registral para uma forte e eficaz administração e efetivação de justiça. De justiça e da justiça como instituição. A justiça como poder judiciário institucional e os órgãos correlatos. Nós temos atividade extrajudicial que já é vinculada ao poder judiciário exatamente por quê? Porque ela é uma atividade que está muito atrelada a essa questão de segurança jurídica, a essa questão de possibilidades que estão além do poder judiciário, né? Eu costumo dizer que, olha, qual a diferença entre um juiz e um registrador para poder reconhecer os elementos e o tempo da posse? Ainda mais quando esse registrador ele tem a fé pública do notário constatando ali, né, por elementos que há uma posse, que é uma posse que apresenta os requisitos para aquisição da propriedade. Então, veja, não existe diferença alguma em que o registrador possa fazer e que o juiz tenha algum superpoder a mais. Aliás, nós sabemos, né, é uma realidade que muitas pessoas saíram da magistratura para poder exercer atividade, ou seja, são pessoas que objetivamente já estiveram no cargo de juiz. Ou seja,
é eminentemente correto eu entender o quê? Que um notário, que um registrador, ele possui, no mínimo, a mesma capacidade do que o juiz para tomada de decisões, para raciocinar o direito de forma correta e justa. Verdade? Então, assim, mas tem muito tabelião, tem muito registrador que não foi juiz. Mas é claro, porque ele não quis passar pela atividade judicial. Ele já foi direto para a atividade notarial registral. Mas, né, alguns que estiveram do lado de lá falaram, não, eu vou preferir ficar de lá. E vieram para a atividade notarial registral. Né? É o caso do Rodrigo Borba mesmo, que vocês conhecem, que dá aula aqui com a gente, que foi juiz federal no Rio de Janeiro. O Rômulo também foi juiz federal, né, Lucas? O Rodrigo foi juiz federal do TRF da 2ª região, né? Ele foi no Espírito Santo. O Rômulo também da 2ª região, só que o Rômulo era no Rio de Janeiro, né? Eu acho que o Rodrigo chegou a ir para o Rio de Janeiro uma época, porque eu me lembro que o Rodrigo me disse que foi substituto do Witzel. O Witzel era do Rio de Janeiro. Foi substituindo no Rio um tempo. Então, acho que ele foi, deve ter... Bom, 2ª região, né? Rio de Janeiro e Espírito Santo. Enfim, é perfeitamente possível que você tenha ali uma ata notarial que possua tamanha validade quanto de uma sentença. O registro, né, ele possui força jurídica como a de uma sentença, né, uma força impositiva da informação, oponibilidade contra terceiros. E qual a razão de não transferir a esses profissionais situações que não precisam do judiciário para serem resolvidas? Nós tivemos uma experiência muito forte e muito positiva com o divórcio. Pois bem, ainda temos algumas limitações. Divórcio com menor. Poxa, tudo bem, eu entendo que o direito de menor é algo sagrado, tem que ser respeitado e tal. A instituição que faz isso é o Ministério Público. Tá. Qual a diferença? Me diga, qual a diferença do Ministério Público? Ao invés de dar um parecer num processo judicial, ele dá um parecer num procedimento administrativo. Qual a diferença? Você tem lá a petição do acordo para ser homologado. O advogado apresenta a petição ao tabelião. Veja só, o advogado apresenta a petição. Tem o menor. Eu não estou falando da hipótese que hoje é possível, que você resolve as questões de menor no judiciário e vem fazer o divórcio e a partilha no extra, não. Estou dizendo o seguinte, existe o menor, existe o incapaz, mas ninguém quer violar direito de ninguém. Está tudo certo. Tudo certo. Beleza. Apresenta a petição para o tabelião. Né? O que o tabelião faz? Ele encaminha a petição ao Ministério Público. Né? E você pode até criar uma promotoria do extrajudicial, né? Que é uma coisa que eu já até pensei. Promotoria do extrajudicial. Chega lá, promotor olha a petição, vê que não tem violação nenhuma, está garantido guarda, está garantida direito de visita, estão garantidos os alimentos, tudo certinho, tudo redondinho. Né? Mesma coisa que ele faria se fosse no judiciário, porque o juiz também não olha nada. O juiz recebe a petição, manda para o Ministério Público. O Ministério Público olha, dá o parecer, qual a diferença entre o juiz homologar o acordo ou entre o tabelião lavrar a ata notarial desse acordo. Só passou pelo Ministério Público, já existe a garantia do direito dos vulneráveis. Pronto. Por que um juiz e não um tabelião para chancelar esse acordo? Não, Marcos? O que você me diz aí, meu querido? Então, Silmar, eu queria pegar um gancho no que você está falando aí. Se você observar bem, ou melhor, você já sabe disso naturalmente, né? Aconteceu, né, de ser exigida a intervenção do Ministério Público no reconhecimento, né, da filiação socioafetiva. O provimento foi alterado nesse sentido, de forma que agora o processo passa pelo Ministério Público. Sim. Então, e não passa pelo juiz, ou seja, né, o procedimento tramita entre o tabelionato e, aliás, o tabelionato não, o RCPN
e o Ministério Público, sem passar necessariamente pelo Poder Judiciário. Então, eu percebo, né, que a tendência é mais ou menos essa, entendeu? Em alguns casos Mas isso já é específicos. até, assim, tem até um fator muito mais antigo que isso, que é a habilitação para o casamento, Sim, também. muito mais Né? antiga, né? Já Não, mas há eu digo o décadas. seguinte, a habilitação para o casamento é uma coisa em relação ao reconhecimento da filiação socioafetiva, né? Um procedimento bem mais simples, né? Sim, sim, Agora, para você ver, né? O reconhecimento da filiação socioafetiva, né? É praticamente uma adoção, né, que é feita, exatamente. né? Sem Exatamente. passar, né, por aquela burocracia imensa, né, prevista no ECA, né? Exatamente. Então, como E o que você disse aí, né, eu concordo, né, que se houvesse, né, uma participação maior do Ministério Público em outros procedimentos, poderia evitar, né, um processo judicial, né, que é moroso, é demorado, né, é desgastante, né? E por mais que a gente pense que na justiça, lá no judiciário, tem assistência judiciária gratuita. Mas será que as pessoas calculam o preço do tempo? É. É isso que eu fico pensando, né? Será que as pessoas calculam o preço do tempo? E o custo de um Porque, processo judicial é altíssimo, né? exatamente, às vezes é gratuito para as partes, mas e o quanto o Estado gasta, né? Poderia A estar sendo máquina, revertido em outros benefícios. de qualquer forma, a máquina ela é movimentada, né? Exatamente. Então, assim, quando eu disse sobre o casamento e tal, o que eu disse assim, já é uma realidade a participação do Ministério Público nos procedimentos extrajudiciais. Não é aquele negócio que você vai inovar, o Ministério Público trabalha no judicial, o Ministério Público é isso. Não. O Ministério Público ele tem que trabalhar de forma holística, onde tem direito direito coletivo, direito difuso, direito de vulneráveis a serem tutelados, ele tem que estar presente. Né? Ele não é o custos legis, ele tem que ser o fiscal da lei em qualquer lugar. Ele não faz TAC, ele não faz procedimento de investigação civil, né? Bom, se ele faz isso, é óbvio que não veria problema algum, né? Não vejo nenhum problema de ter essa participação nos procedimentos extras, que aí você tem, nossa, aí seria um inventário com incapaz, né? Porque isso acontece muito. Inventário, aí você tem um irmão incapaz, outro, mas você vê que ninguém quer prejudicar ninguém, tá todo mundo de boa fé, tá todo mundo assim, tranquilo, resolvido. Eles só querem regularizar, mas aí tem um incapaz, vai para o judiciário, né? E aí você tendo essa possibilidade, você possibilita a desjudicialização. Tanto é que existem alguns procedimentos já com precedentes favoráveis de que você vai ao judiciário só para pedir ao judiciário autorização para fazer no extra. E existem vários precedentes, principalmente em São Paulo, que autorizam. Aí você me pergunta, mas por que eu vou no judicial pedir autorização para fazer no extrajudicial? Porque às vezes o alvará ele demora pouco, né? Um pouco mais rápido que se fosse fazer o inventário todo. E aí, eu pegando o alvará, eu faço muito rápido no extra, mas é muito rápido mesmo. Por quê? Porque lá ninguém vai ficar criando. Como não tem litígio, não tem aquele negócio de prazo para isso, prazo para manifestar, prazo para aquilo. Não, não tem litígio. Se não tem litígio, não tem contraditório e ampla defesa. Não tem litígio. Contraditório e ampla defesa é para litígio. Não é verdade? Então, diante dessa situação, eu não vejo, assim, eu já vejo como, assim, nós já tivemos a experiência totalmente positiva, né, que já nos permite hoje transpor essa barreira que há ao início, talvez por um critério de segurança do legislador, falar, não, vamos começar só onde tem maiores, capazes, tudo certinho, e vamos ver como é. A experiência já está mais do que provada que foi uma experiência super positiva. Agora a gente já pode transpor barreiras, a gente já pode implementar essa desjudicialização do divórcio, do inventário, permitindo que haja a presença de menores ou incapazes, desde que haja um parecer favorável do Ministério Público. É claro, se o Ministério Público verificar
que tem uma inconsistência, ele vai dar o parecer dele e falar, olha, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, e as partes mudam se for viável, se não for viável, aí vai para o judiciário. Agora, se não há problema algum, qual a necessidade de mover a máquina do Poder Judiciário? Se eu tenho uma outra grande porta, que é o extrajudicial, para fazer a justiça. Né? Por isso que eu sou muito é até suspeito para falar, né? Mas eu gosto muito da expressão que a Marta usa nos livros dela, que é a justiça multiportas, né? Você não pode observar que a justiça ela é feita só através da porta do judiciário. A justiça ela é feita através de várias portas. E hoje, uma porta que é tão grande e larga quanto a do judiciário é a porta do extrajudicial, da atividade notarial registral. Eu, sinceramente... Só corrigindo, é uma porta mais larga do que a do judiciário, porque você consegue entrar e ter acesso direto ao titular e aos seus substitutos. No judiciário, para você ter acesso a gente de advogado, para ter acesso a um juiz, ou até um assistente, é uma odisseia. É uma porta mais ampla ainda. Se a gente falar em termos de acessibilidade, com certeza. Esse seria a porta desse cômodo, né, vamos dizer assim, seria uma porta mais larga. Mas quando eu disse que é uma porta, que o judiciário tem uma porta maior, é porque ali nós temos a entrada de vários procedimentos que às vezes não consiga entrar no extrajudicial por conta do litígio, né? Sim, mas eu quis fazer a crítica ao judiciário. Sim, claro, mas a sua observação é importante por quê? Porque a gente tem que entender que a acessibilidade ela é algo extremamente relevante quando a gente fala dos serviços notariais e registrais como sendo, né, uma grande porta para a efetivação da justiça. A efetivação da justiça. Alguma dúvida, pessoal? Digam aí. Nenhuma? Foi produtivo hoje, né? Foi bacana. Boas discussões, boas ideias. Sempre gosto desse tipo de debates, de participações, né? Participação aqui. Lucas, do Thales, o Fernando, Luciano também está ali, caladinho. Fernando, Claudinei. Ó, o Claudinei está aqui, agora que eu vi. Vamos, vai rolar um treino mais tarde? Sim. E hoje é um treino pesado, viu? É um treino pesado. Hoje não é só fundamento, não. Hoje tem o jogo mesmo, tá? Hoje é arguição avaliativa. Arguição avaliativa. Bom, pessoal, então eu agradeço todos que estiveram aqui, né? Agradeço ao Marcos, ao Lucas, o Thales, Fernando, Luciano, Claudinei, Assis, todos vocês que estiveram aqui comigo nessa manhã fria de sábado, né? Dia 21 de maio. Dia 21 hoje é aniversário de uma tia minha. Bom, foi bom olhar no calendário aqui que eu lembrei. Então, pessoal, desejo que vocês tenham aí um ótimo sábado, né? Um ótimo final de semana. Aos que vão participar da arguição mais tarde, né? Já comecem aí a fazer as preparações, os preparativos, que às 14 horas a gente começa as nossas arguições avaliativas. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, tenham aí uma ótima manhã, mais uma aula espetacular. Obrigado, Marcos, obrigado. Nunca decepciona. Valeu, Thales. Hoje foi mais fácil, né? Porque o Lucas estava aqui e aí ficou mais tranquilo, né? Eu dividi a responsabilidade com ele, mas está tudo certo, tudo tranquilo. Né? Aproveite e convida o Lucas para dar tarde também, tá aí no dia todo com a gente. Pois é, vou estender o convite para ele também. Pessoal, fiquem com Deus, tá? Um grande abraço, até mais, que Nossa Senhora proteja vocês sempre. Até mais, tchau, tchau.